Eu gostaria de ler com vocês dois textos que são semelhantes nas suas palavras, mas em épocas diferentes, citadas por pessoas diferentes. Primeiro, Isaías 61, versículos 1 a 3. Um texto muito lindo, uma profecia messiânica, dada por Isaías, Isaías falando sobre Jesus que iria nascer lá adiante. E ele diz assim, Isaías 61, versículos 1 a 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E aí, lá em Lucas, capítulo 4, versos 18 a 21, nós temos Jesus. Jesus, ele vai, depois de passar 40 dias no deserto, sendo tentado, na autoridade do Espírito, ele vai iniciar o seu ministério. E ele vai então em uma sinagoga, em uma igreja, e dão a ele o rolo do profeta Isaías. E a Bíblia fala que ele abre o rolo nessa passagem, e Jesus lê assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Nós temos aqui, como eu falei, duas passagens tratando do mesmo assunto. E que assunto é esse? A missão de Jesus neste mundo. O profeta Isaías profetizou e trouxe essa palavra 754 anos antes de Jesus nascer. Olha só. Quando Isaías profetizou, deu ali, entregou a profecia de Isaías, no Isaías capítulo 61, foi 754 anos antes de Jesus nascer. E depois desse tempo todo, então, essa profecia que Isaías falou se cumpriu em Jesus Cristo. Ele chega, lê o mesmo texto que Isaías falou, só que agora ele acrescenta. Ele diz: olha, hoje, nesse momento, se cumpriu essa profecia. Essa palavra que eu estou dizendo para vocês, ela está se cumprindo. Por quê? Porque eu sou aquele que vim trazer restauração, vida, consolo, perdão, liberdade, alegria, salvação, graça. Eu vim apregoar o ano da vingança do Senhor, ou seja, a justiça do Senhor. Eu sou aquele, o cumprimento dessa palavra. O cumprimento dessa palavra. E foi aí então que Jesus deu início ao seu ministério. Ele tinha uma missão e a cumpriu. Jesus tinha uma missão e ele a cumpriu. Mas, irmãos, eu fiquei pensando exatamente nessa missão de Jesus, e eu fiquei pensando em nós como igreja. Em nós como igreja. Porque a igreja não é o resultado da missão de Cristo? É. Porque Jesus fez o que fez, a igreja existe. Quando Jesus pergunta, quem eu sou, o que os homens dizem que eu sou, quem os homens dizem que eu sou, aí os discípulos falam, um diz que é Elias, outro diz que é o profeta, outro diz que e vão falando, e aí Jesus vira e pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira e fala: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. E sobre esta pedra, qual pedra? Não Pedro, porque às vezes as pessoas falam que Pedro
significa pedra, né? Na verdade, Pedro significa fragmento de pedra. Então, quando ele fala sobre esta pedra, não é Pedro, porque Pedro mesmo fala que Jesus é a pedra angular. Quando ele escreve lá as suas cartas, ele fala: Cristo é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a pedra onde nós somos edificados. E aí Jesus fala sobre esta pedra. Qual pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra a minha igreja será edificada. Então Cristo edificou a igreja sobre Ele mesmo. A igreja é o resultado da missão de Cristo. Mas não somente a igreja é o resultado da missão de Cristo, como a igreja é uma extensão dessa missão no mundo. Nós, como igreja, nós temos que entender o seguinte: nós somos uma igreja missionária. Aí você fala, vai falar de missões, pregar em Angola, pregar em Senegal, pregar no Paraguai, no Brasil, pregar na China, né, seja aonde for. Não, irmãos. Igreja missionária quer dizer o seguinte: aquela igreja que cumpre uma missão. É isso que significa ser missionário. E toda igreja tem que ser uma igreja o quê? Missionária. Toda igreja tem que ser uma igreja missionária. Toda igreja tem que cumprir uma missão. Qual missão? A missão dada por Jesus. Nós temos a responsabilidade de sermos a extensão dessa missão de Jesus. Se Jesus operou algo em minha vida, operou algo em nós, e nós, cada um de nós somos igreja, porque a igreja, irmãos, não é isso aqui. Isso aqui é uma construção. Isso aqui é um santuário. Mas a Bíblia fala que nós é que somos templo. Templo quer dizer lugar da habitação de Deus. Paulo fala, vós sois templos do Espírito. Templo do latim templare, lugar de se contemplar, lugar de se ver. Quando as pessoas olham, amados, não é dentro de uma construção de tijolos, por mais bonita que seja, por mais confortável que seja, que as pessoas vão ver Jesus ali. As pessoas vão ver Jesus quando olham para nós, quando olham para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Aí sim, elas vão contemplar a Cristo. Quando André pediu a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus falou, puxa vida, 3 anos eu tenho andado com vocês estão andando comigo direto, e vocês viram nessa altura do campeonato, e fala, mostra-me o Pai. Aí Jesus vira e fala, quem vê a mim, vê o Pai. E o interessante é que na oração dele, ele pede que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Senhor, eu não quero que, está lá em João capítulo 15, 16, 17, a oração sacerdotal de Cristo, quando Ele está indo embora, Ele fala, Senhor, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, eu quero que o Senhor nos livre do mal, mas eu quero que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo. Isso quer dizer o quê? Eu quero que as pessoas, ao olharem para eles, vejam a mim, do mesmo jeito que quando olham para mim, veem a ti. Entende isso? É isso que significa ser templo do Espírito. É isso que significa ser habitação de Deus. As pessoas olharem para nós e enxergarem Deus. Por quê? Porque nós somos a extensão dessa missão de Deus, de Cristo, neste mundo. E qual é a nossa missão, irmãos? Primeiro, a missão minha e sua como igreja. E quando eu falo de igreja, a gente pensa na instituição, não é verdade? Qual é a missão da igreja? Aí a gente pensa, a Igreja Brasileira da Esperança. A gente pensa no nome, no todo. E porque cada um de nós é que formamos essa igreja. Então E qual é a missão da Igreja Brasileira da Esperança? Quem é a Igreja Brasileira da Esperança? Você, eu. Então qual é a minha missão e a sua missão? Primeiro, é um ministério de restauração. Restauração. Irmãos, o pecado quando entrou no mundo, ele se alastrou e destruiu tudo. Não é verdade? Olha só, irmãos, o homem não precisava trabalhar ele precisava trabalhar, mas não comer do suor do rosto dele.
A terra não ia produzir espinhos e abrolhos, a terra só ia produzir coisa boa. A mulher não ia ter a dor de parto multiplicada. Não quer dizer que ela não ia sentir dor. A Bíblia fala que ele multiplicou. Ou seja, nós colhemos consequências do pecado. E o pecado atingiu o homem em todas as suas estruturas. O pecado contaminou as relações do homem com Deus. O pecado fez separação entre nós e Deus. Está lá em Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de tal forma que Ele não vos vê e nem vos ouve. Está escrito lá. Amados, então, a partir do momento em que o homem ele peca, ele sai da presença de Deus, ele perde essa comunhão com Deus. Amados, o pecado contaminou as nossas relações interpessoais. A relação conjugal, nós estamos celebrando hoje, né, o aniversário de casamento do Vladimir e da Juliana, mas irmãos, a relação entre homens e mulheres, casais, foi afetada. Você pode ver que Adão, na primeira chance que ele teve, ele já transferiu a responsabilidade dele para quem? Para a mulher. Quando ele peca e ele está escondido, aí Deus chama, Adão, onde é que você está? Aí ele fala, estou aqui. Adão, por que você não respondeu? Ah, Senhor, eu estava nu e fiquei com vergonha. Aí Deus vira e fala, Adão, quem te fez ver que você estava nu? Em vez dele falar assim, eu fui lá, comi do fruto que não era para eu ter comido, né? Eu pequei, eu desobedeci, fui lá. Ele vira e já começa o problema. A mulher que tu me der. Já transferiu a culpa não somente para a mulher, ele transfere a culpa para Deus. Ou seja, a mulher que se o Senhor não me desse essa mulher, eu não teria feito. Mas irmãos, o pecado atinge a relação familiar, começa um problema. O pecado atinge a relação fraternal. Caim mata Abel. Está lá. Caim mata Abel. Amados, o pecado atinge a sociedade. Em Gênesis 6, nós já temos Deus querendo destruir a terra por causa do pecado dos homens, que tornou tão grande que a Bíblia fala que procurou na terra e só achou um justo. Quem era? Noé. Não é verdade? Teve que destruir a terra com água. Irmãos, nós vemos que o pecado ele manifesta, ele atrapalha, ele causa danos. Irmãos, mas nós temos um Jesus que perdoa pecados e que restaura as nossas vidas, que restaura relacionamentos. Ele é aquele que restaura a nossa comunhão com o Pai. Ele é aquele que restaura a nossa comunhão em família. Ele é aquele que restaura a nossa comunhão uns com os outros. Ele é aquele que restaura, amados, a sociedade. Irmãos, se nós queremos ver uma sociedade abençoada, se nós queremos ter um país abençoado, olha, me permitem a liberdade, não é a política quem vai resolver isso, não são homens quem vão resolver isso, a solução para o mundo está em Cristo Jesus. Nós temos a missão, a igreja tem a missão de levar a restauração a este mundo. Nós podemos, irmãos, nós podemos. Nós temos a mensagem que pode transformar a sociedade. Aquele que vivia pecando, aquele que vivia roubando, conhece a Cristo, larga o roubo. Aquele que vivia na prostituição, no adultério, conhece a Cristo, larga. Aquele que vivia submisso às drogas, conhece a Cristo, é liberto. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. É um Evangelho que restaura as nossas vidas. Casamentos falidos são restaurados, relacionamentos familiares destruídos são refeitos, sociedade, homens corruptos, assassinos, pessoas más, vis, são transformadas em novas criaturas através do Evangelho da restauração em Cristo Jesus. Nós temos, amados, essa missão. Sabe, outra missão que nós temos, além de levar a restauração, nós também temos o ministério da iluminação. É verdade. A Bíblia fala, amados, que o pecado não só deteriorou a relação entre os homens, como ele também fechou os olhos, obscureceu o entendimento do homem. Obscureceu o entendimento dos homens.
2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus dessa terra, ou desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas, amadas, estão cegas. As pessoas estão cegas por causa do pecado, por causa da iniquidade. Amados, e cego como é, o homem tenta resolver o seu problema de falta de comunhão com Deus, de falta de comunhão com o próximo. Ele tenta resolver os seus problemas com seus próprios méritos, com as suas próprias obras, mas isso não tem como. Irmãos, não existe méritos em nós mesmos. Isaías, ele fala o seguinte: a nossa justiça, imagina toda a nossa justiça, quando a gente olha assim alguém, imagina alguém justo, imaginou aí? Pensa na pessoa mais justa que você possa conhecer, tirando Cristo, falando assim, em homem. Imagina alguém que você conhece, seu pai, sua mãe, alguém assim que você fala assim, não, essa pessoa ela era justa, eu vejo ela como justa. Pois bem, a Bíblia fala que toda a justiça dessa pessoa que você considera mais justa que ninguém, não passa de um trapo de imundície diante de Deus. Irmãos, não existe justiça própria, não existe méritos próprios, não existe, amados, em nós capacidade para resolvermos os nossos próprios problemas, resolvermos o problema do nosso pecado. Nós temos a necessidade de levar a luz. Qual é a luz? A luz de Cristo, a luz que transforma, a luz que revela quem nós somos e mostra a iniquidade do nosso coração e a condição que nós temos agora de sermos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Existe um hino, quando eu falo do hino, o pessoal fala, lá vai ele citar os antigos. Existe um hino do cantor cristão, número 443, que diz assim: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Eu gosto desses hinos porque são verdadeiras aulas, Eu gosto desses hinos porque é o Evangelho declarado aqui. Irmãos, nós temos a necessidade como igreja de levarmos iluminação às pessoas. Jesus, ele veio restaurar, a Bíblia fala, eu vim dar vista aos cegos. Quando ele fala dar vista aos cegos, ele está falando muito mais do que aquele cego de nascença que ele vai e cura. Ele fala muito mais do que aquele que ele cuspiu no chão, fez, com a saliva, fez ali um plástico, colocou nos olhos e mandou lavar no tanque de Siloé. Ele fez muito mais, ele está falando muito mais do que aquele Bartimeu que gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está falando, amados, de dar vista aos cegos. Quem? Os cegos espiritualmente, aqueles que estão, como diz lá em Efésios capítulo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Essa cegueira, irmãos, a pior cegueira não é aquela de não enxergar a luz e a beleza deste mundo. A pior cegueira é não enxergar Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós temos esse ministério, irmãos, de levar a luz de Cristo, porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Mas ele não falou apenas que ele era a luz, ele virou para a igreja também e falou, vós sois a luz do mundo. O último aspecto que eu gostaria de falar da missão da igreja nessa manhã é o ministério da libertação. Aí quando você fala em libertação, você pensa assim, opa, lá vai o pastor falar agora de expulsar demônio, te digo, não é nada disso não, Isso também acontece, mas não é por aí não. Amados, o pecado também escraviza o homem. A Bíblia diz em João 8,34, digo-lhes em verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amados, e nós temos aqui um evangelho, nós temos a mensagem, nós temos a missão de levar aos homens o quê?
nós temos a mensagem de dizer a eles que eles podem ser libertos do jugo do pecado. Nós não precisamos viver debaixo do peso do pecado. Eu gosto muito quando Jesus diz lá em João, em Mateus capítulo 20, versos... Agora eu confundi. Mateus 20, 18, quando ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu sei a referência, mas estou confundindo aqui agora os números. Então, amados, eu gosto muito quando Jesus fala: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados. Irmãos, o que nos cansa, o que nos sobrecarrega? É o peso, é o pecado, é a culpa, é a consciência pesada, é o não sermos livres, é o não termos paz. E a paz, amados, só pode haver e só pode existir em nossos corações através da ação do Senhor, do Espírito Santo em nós. Se a Bíblia fala aqui em João 8,34 que aquele que vive pecando é escravo do pecado, a Bíblia diz em João capítulo 8, do verso 21, do verso 32, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você fala: olha, eu gosto muito da Bíblia nesses detalhes. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Aí você fala, João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é chamado de verbos, o Logos, a palavra. Jesus vira em João 17 e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí Jesus diz em João capítulo 14, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Ele é, e aí Ele vira também e fala: a palavra que eu vos tenho dito são verdade e vida. Jesus é a palavra. Ele é a palavra viva. Ele é a representação viva de tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí Ele fala: se vocês conhecerem a verdade, que verdade é essa? Ele. Vocês serão livres. Irmãos, nós podemos levar as pessoas libertação. Libertação. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que estão aí padecendo, sofrendo, vivendo enclausuradas, tristes, amarguradas, sem esperança, olhando para a vida como se não tivesse mais esperança, como se não tivesse mais sentido. Em Cristo Jesus, nós podemos levar a essas pessoas libertação. Por quê? Porque a verdade liberta. Jesus, ele fala isso em 1 Pedro 2, versículo 9, diz que, e deixa bem claro, que essa é a missão de cada um de nós. Porque lá em 1 Pedro 2,9 ele diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A gente adora ouvir isso, né? A gente ama ouvir essa parte que está falando de nós como igreja. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com uma missão. Pedro fala: anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, da escravidão, da servidão ao pecado, para a sua maravilhosa luz, para a liberdade, para a vida. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Esses são os princípios que nós devemos fazer como missão. E aí você pode falar: puxa vida, o Elcio agora falou que nós temos essa missão. Como? Como fazer essa missão? É simples, amado. Não existe outro meio senão aquele que Jesus e Isaías declaram. Isaías começa dizendo assim: o Espírito de Deus está sobre mim. E Jesus, quando lê lá em Lucas, ele fala o quê? O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, nós podemos fazer esta obra
não capacitados por nós mesmos, não movidos na nossa própria força, na nossa própria inteligência, mas nós iremos fazer isso, guiados e debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Nós, como igreja, se queremos cumprir a missão da igreja neste mundo, nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vamos realizar essa missão e nós não precisamos ter medo de realizarmos essa missão. Primeiro, porque é o Espírito Santo quem vai nos capacitar. E segundo, porque nós nunca estaremos sós. Porque Jesus diz em Mateus 28:20, eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos tempos. Igreja Brasileira da Esperança, ouça agora o seu nome, ouça agora o seu nome, saiba, tenho eu, tem você, temos todos nós uma missão a cumprir. Que nós nos levantemos e venhamos a cumprir essa missão com dependência, com amor, com dedicação, com Cristo ao nosso lado, porque é para isso que nós estamos aqui. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos estar orando agora, encerrando o nosso culto, agradecendo também pela vida, pelo aniversário de casamento do Vladimir, da Juliana, pedindo também por aqueles que estão lutando com enfermidade, pedindo por aqueles que estão labutando, né? Nós temos, no Brasil, temos enfrentado uma situação muito, muito pesada. A gente tem acompanhado vários estados, várias cidades estão em lockdown hoje, fechada, muita coisa está acontecendo. Nós tivemos durante a semana o recorde de mortes por Covid diários, batendo um atrás do outro no Brasil. Então nós vamos orar também pela nossa pátria brasileira, orar aqui pelos Estados Unidos, orar por essa questão das vacinas, que Deus possa abençoar, que tudo seja suprido e aconteça conforme a vontade dEle. Porque, irmãos, o nosso Deus é o Senhor da história. Ele não nos largou na história. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus da sua história. Saiba disso e creia nisso, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós louvamos ao Senhor, bendizemos a Ti. Ó Pai, eu peço que a Tua palavra possa alcançar cada um que a ouviu nesta manhã. Que haja, ó Pai, a ação do Teu Espírito em nós, porque essa obra não é de homens, é do Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito convenceria o homem de pecado, justiça e juízo. Ó Deus, que o Senhor possa nos guiar em toda a verdade, através do Teu Espírito. Mas que nós, como igreja, que eu, como igreja, eu possa cumprir a missão do Senhor neste mundo. Que eu possa levar restauração, que eu possa levar luz, que eu possa levar libertação a todos aqueles que estão padecendo longe do Senhor. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos louvar ao Senhor e agradecer pela vida, ó Pai, do Vladimir e da Juliana, que nesse dia completam 17 anos de matrimônio. Ó Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os cerque com a Tua proteção, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor renove o amor entre eles a cada dia, e que a Tua presença seja real na vida deles, e eles possam impactar e revelar o Senhor aos seus filhos. Abençoe, ó Pai, através da vida deles, toda a sua família. Nós os abençoamos em nome de Jesus. E, ó Pai, pedimos também, ó Pai, pelo Brasil, neste momento de proliferação do Covid, nesse momento em que está havendo vertentes do Covid, ó Pai, novas cepas estão surgindo. Ó Pai, nós pedimos a Tua bênção. O Senhor é o Deus que pode livrar, ó Pai, livrar não só o Brasil, mas todo este mundo desta pandemia, e nós confiamos em Ti e entregamos tudo ao Senhor. Abençoe os médicos, os enfermeiros, abençoe as nossas autoridades,
dê a eles sabedoria, dê a eles graça, dê a eles temor do Senhor. Ó Pai, abençoe também aqui nos Estados Unidos, as nossas autoridades, os médicos, todos esses que estão empenhados em tratar, em curar, ó Deus, em conseguir resolver este problema. Ó Deus, abençoe, Senhor, as vacinas, ó Pai, que haja, Senhor, realmente ação sobrenatural primeiramente, ó Pai, e depois aquilo que o Senhor concedeu aos homens, que é conhecimento e ciência, para fazerem o que eles sabem, aquilo que o Senhor deu como talento a eles. Ó Pai, seja conosco, seja com aqueles irmãos que estão enfrentando dificuldades, enfermidades, desânimo, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enfrentando depressão, cure para a glória do Teu nome. Ó Pai, dai-nos uma semana de alegria na Tua presença. Não deixe que falte trabalho para aqueles que necessitam, não deixe que falte clientes para aqueles que têm os seus negócios. Ó Pai, sustenta os nossos casamentos, abençoe as nossas relações conjugais, abençoe as nossas famílias, filhos, netos. Ó Pai, abençoe, Senhor, esta igreja em todo canto, onde cada um está. Abençoe os missionários que estão pregando o Evangelho, onde nós não podemos estar fisicamente nesse instante. Nós entregamos tudo ao Senhor e agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que Ele levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E que todo o povo de Deus diga amém.